E aí, bora mergulhar fundo na lei mais importante do Brasil? Hoje, a gente vai desvendar os 6 traços que formam a personalidade da nossa Constituição Federal de 1988. Vamos lá! Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com uma ideia bem legal, a da personalidade da Constituição. Depois, vamos investigar as características dela em duplas. Primeiro, forma e escrita. Depois, conteúdo e elaboração. E, por fim, estabilidade e interpretação. E para fechar, a gente monta o retrato final, juntando todas as peças. Para começar, vamos pensar juntos. Se a nossa Constituição fosse uma pessoa, como ela seria? Seria alguém mais sério, rígido, ou talvez super detalhista? Quem sabe até um pouco idealista? Usar essa metáfora vai ajudar a gente a entender as classificações jurídicas de um jeito bem mais fácil, mais intuitivo. É exatamente isso. Assim como os traços de uma pessoa definem como ela age, as características de uma Constituição definem o papel dela na sociedade. E hoje, o nosso foco está em 6 traços que moldam a nossa. Ela é formal, escrita, analítica, dogmática, rígida e semântica. Então vamos para a nossa primeira dupla de características. Elas têm a ver com, digamos, a aparência da Constituição. Como ela se mostra para a gente e onde a gente encontra ela. A primeira característica é que ela é formal. O que isso quer dizer na prática? Bom, imagine uma pirâmide de leis. A Constituição está lá no topo, soberana. Ela foi criada por um poder especial, o tal do poder constituinte originário, e simplesmente nenhuma outra lei pode ir contra o que ela diz. Ela é a chefona, a regra máxima do jogo. Em segundo lugar, ela é escrita. Isso parece óbvio, né? Mas é super importante. Diferente de alguns países que se baseiam muito em costumes e tradições que não estão num papel, a nossa junta tudo num documento só. Isso dá muito mais clareza, mais segurança e o melhor, qualquer pessoa pode ir lá e ler. E olha só que bacana, essa imagem ilustra perfeitamente o que a gente está falando. As anotações mostram que ser formal e escrita é o ponto de partida. A Constituição é consubstanciada de forma escrita e vem do poder constituinte originário. É a base de tudo. Beleza, já entendemos a casca. Agora vamos mergulhar no recheio da Constituição. Quão detalhada ela é, de onde vieram as ideias que estão ali, é hora de falar do conteúdo e do processo de elaboração. Então a nossa Constituição é analítica. Pensa nela como aquela pessoa que adora explicar tudo nos mínimos detalhes, sabe? Ela não fala só o básico sobre como o Estado funciona. Não. Ela vai a fundo em direitos sociais, impostos, meio ambiente e muito, muito mais. A ideia é tentar regular um monte de aspectos da vida no país. E tem mais, ela é dogmática. Esse nome pode assustar um pouco, mas a ideia é bem simples. Ela não foi se formando aos pouquinhos com o tempo. Pelo contrário, ela foi criada de uma vez só, por uma Assembleia Constituinte que se reuniu, debateu e escolheu quais dogmas, ou seja, quais ideias, valores, princípios, deveriam guiar o Brasil a partir daquele momento histórico, que era o da redemocratização. Dê uma olhada aqui nessas anotações, como os conceitos se ligam. Ela é analítica, porque, olha lá, examina e regulamenta vários assuntos, e dogmática, porque reflete os valores de uma época. Cada termo desses é como uma pecinha do quebra-cabeça que monta o DNA da nossa Constituição. Chegamos na nossa última dupla de características, e essa aqui é bem dinâmica. Agora vamos ver como a Constituição lida com a passagem do tempo. Será que é fácil mudar ela? E como a gente deve entender o que ela quer dizer? A Constituição é rígida. Mas calma, isso não quer dizer que ela nunca pode ser mudada. Quer dizer que o processo para alterar ela é muito, mas muito mais difícil do que para aprovar uma lei comum. Precisa de mais votos, de mais discussões no Congresso. E por que isso? Para garantir estabilidade, para proteger os princípios mais importantes do país. E para entender o que é essa rigidez na prática, não tem exemplo melhor do que este aqui, as famosas cláusulas pétreas. Como o artigo 60 deixa bem claro, existem alguns assuntos que não podem ser alterados para pior, de jeito nenhum. A forma federativa de Estado, o voto direto, a separação dos poderes e os direitos individuais. Isso tudo forma um núcleo sagrado que não pode ser tocado. E por último, chegamos na característica semântica. Se a Constituição fosse uma pessoa, essa seria a sua inteligência para se adaptar.
Entender o que ela diz não é só ler as palavras. É preciso ir além, buscar o significado por trás da regra, pensar no contexto social e político para aplicar a lei a uma realidade que, convenhamos, muda o tempo todo. Essa citação da nossa fonte é perfeita. A interpretação depende da averiguação de seu conteúdo significativo, o que envolve uma análise sociológica, ideológica e político-normativa. Traduzindo, a Constituição não é uma estátua, ela está viva e o sentido dela precisa ser construído e reconstruído todos os dias. Muito bem, já passamos pelas 6 características. Agora chegou a hora de juntar tudo isso e pintar o retrato final, a personalidade completa da nossa Constituição de 88. Essa tabela aqui organiza tudo de um jeito super claro. Olha só, ser formal dá a ela o poder máximo. Ser escrita traz segurança para todo mundo. Ser dogmática mostra que ela tem raízes, ideais de um momento histórico. Ser analítica a torna super completa, mas também complexa. A rigidez garante estabilidade, mas segura um pouco as mudanças. E, por fim, ser semântico exige que a gente esteja sempre pensando sobre ela para que ela não perca o sentido. Então, no fim das contas, o que a gente tem? Essa combinação toda cria uma constituição de personalidade forte. Ela é, sem dúvida, uma guardiã poderosa dos nossos direitos e da democracia. Mas, ao mesmo tempo, por ser tão detalhista e difícil de mudar, ela também traz seus desafios, tornando as reformas um processo mais lento e a aplicação das leis, às vezes, bem complicada. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Com o mundo mudando tão rápido, com novas tecnologias, novas questões sociais, será que essa personalidade da nossa Constituição, que foi pensada lá no finalzinho do século XX, ainda é a ideal para guiar o Brasil no futuro? É uma ótima pergunta para a gente continuar estudando e debatendo. Valeu!